Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Você Consciência. Hoje vamos falar de como a produção audiovisual pode tornar o aprendizado mais significativo, eficaz e também dinâmico. E para essa conversa, convidamos a Neuza Souza, que é mestra e agora doutoranda em novas tecnologias digitais na educação pela Unicarioca. E ela também faz parte do grupo de pesquisa Educação e Novas Tecnologias para a Promoção da Cidadania. E você, que é aluno da graduação, do mestrado, do doutorado, mestres, doutores ou pesquisadores que desejam desenvolver pesquisas na área da cidadania, esse é o seu momento. Este grupo está com vagas abertas. E se você se interessou, entre em contato com o e-mail que está passando aqui embaixo, informando o seu nome, esse grupo de interesse e também o seu contato. Você não vai ficar de fora dessa, não é mesmo? E aí, vamos assistir a nossa entrevista? Seja bem-vinda, Neuza! Sou eu! Olha, sinta-se em casa aqui, a gente está em casa, sabe? Aqui é a sua casa também. Muito obrigada. Aqui é a sua casa, né? A Unicarioca, a gente está aqui nos estúdios, e aqui é a sua casa. Então, sinta-se leve, livre e à vontade, Neuza. E em que momento ali você se viu? Peraí, eu vou ter que relacionar as minhas práticas pedagógicas com as tecnologias. Em que momento que você viu que isso foi necessário? Era necessário? Olha, aconteceu quando lá atrás eu comecei a escrever no quadro, eu via que a aula passava e eu escrevendo texto no quadro, ou uma atividade no quadro, e via as dificuldades que o aluno tinha de copiar, porque era uma língua estrangeira. Uhum. Então eu via essa dificuldade deles e o tempo corria e eu não tinha como aproveitar melhor a aula para trabalhar parte oral. Então o que eu vi? Eu preciso de ferramentas que me auxiliem. Comprei um computador. Comprei uma impressora matricial da época, que era a que seria mais econômica para eu gastar as folhas, né? Sim. Então, a tecnologia já entrou ali, né? Para eu conseguir produzir o material para os meus alunos. Porque a partir do momento que eu levava já o material pronto, porque em língua inglesa não tinha livro naquela época, então, como eu poderia fazer minha aula ser mais produtiva? Então, a tecnologia juntou-se à língua inglesa na minha vida nesse momento, com as minhas crianças, porque eu vi a dificuldade e a necessidade. A lacuna estava ali. Uhum. Então, eu fui ali, como é que eu posso resolver esse problema? Dessa forma que eu juntei essas duas paixões ali. Foi o comecinho. Sim. Depois, eu percebi que eu estava gostando muito desse negócio de tecnologia. Então, eu decidi fazer uma especialização em informática educativa. A partir daí, o mundo se abriu para mim, porque eu comecei a ver outras possibilidades, inclusive no meu município. Que eu descobri que havia lá um núcleo especializado em tecnologia na educação. Então, eu fui até o responsável desse núcleo e falei que estava fazendo uma especialização em informática educativa e que estava disposta a trabalhar nesse núcleo. Me chamaram, comecei a trabalhar nesse núcleo. Tempos depois, o núcleo se tornou um núcleo de tecnologia municipal de São Gonçalo e eu estou nele até hoje. Essa é a parte da paixão da língua inglesa e a paixão da tecnologia digital, como a tecnologia digital entrou na minha vida. Sim. Nesse momento, nesse meio tempo que eu já estava no núcleo de tecnologia do município, abriu-se também a porta para eu entrar no núcleo de tecnologia estadual. Então, eu trabalhei mais de 10 anos no núcleo de tecnologia estadual, na minha região, em São Gonçalo, e mais de 10 anos estou trabalhando no núcleo de tecnologia municipal de São Gonçalo. No estado, eu já estou aposentada. E Neuza, como é que foi a sua trajetória dentro desse núcleo, tanto municipal quanto estadual? Bom, no estadual, o que eu fazia? Eu fazia treinamentos, formações continuadas com os professores de qualquer disciplina que estivessem atuando ali em São Gonçalo. Então, o núcleo se localizava numa escola no centro de São Gonçalo e os professores eram convidados a fazerem oficinas com a gente lá, né?
com a equipe. Então, meu foco principal era a produção audiovisual. Então, eu trabalhava muito com eles nessa produção audiovisual e na edição dos vídeos. E eu comecei lá atrás com o Movie Maker, que era o do momento. Mas aí eu percebi também que o Movie Maker, para o professor ter acesso, ele precisava ter um computador. Eu precisava de uma outra ferramenta que fosse mais prática para eles utilizarem. Então, eu comecei a usar o celular, a edição de vídeos no celular. Então, eu experimentei diversos aplicativos e hoje eu tenho o meu preferido. Ou seja, você foi trabalhando ali com o que era acessível para aquele professor. Exatamente. E qual aplicativo aí que é o seu preferido? O meu preferido se chama KineMaster. Mas existem outros. Existe o CapCut, existe o InShot, existe o Viva Video, mas o meu preferido é o KineMaster. Gente, olha só. Se liguem nessas dicas que a Neuza nos deu aqui, hein? Vai aparecer aqui na tela, onde vocês podem encontrar esses aplicativos que eles podem te ajudar a editar vídeos de uma forma bem fácil. Sim, exatamente isso. Isso é libertador. Quando a gente descobre que existe uma ferramenta que é fácil, que é simples, basta você aplicar algum tempo para você aprender, você ter expertise, e aí você consegue usar, você consegue fazer, você vai ao céu. E, gente, isso, como você falou, é um mundo novo, é uma inovação. E, Neuza, dentro da sua dissertação, que a Neuza, gente, como eu falei, ela é mestra em novas tecnologias digitais da educação pela Unicarioca. Neuza, você defendeu a sua dissertação com o título Propostas Metodológicas usando o audiovisual e o smartphone. Uma formação continuada para o professor. Sim. Mediante tudo isso que nós conversamos aqui, qual foi, quando você chegou ali, que é o momento que a gente tem que definir a inquietação, que é o problema ali que você está enxergando, por que trabalhar com audiovisual? O audiovisual me ajudou. Eu te falei que eu fiquei em um período de aproximadamente 10 anos no Núcleo de Tecnologia do Estado. Quando o núcleo foi fechado, eu voltei para a sala de aula. Bom, mas eu já tinha aprendido tanta coisa no Núcleo de Tecnologia que quando a gente ensina, a gente aprende ainda mais, não é verdade? Sim. Então, eu aprendi tanta coisa ali que eu pensei, eu vou utilizar isso ao meu favor agora. Então, voltei para a sala de aula com as minhas turmas de língua inglesa do 6º ao 9º ano, em 3 escolas diferentes. A princípio, os laboratórios de informática não funcionavam nas escolas, porque as máquinas não estavam atuantes, elas não estavam consertadas. Então, eu comecei usando o piloto e o quadro, material impresso, mas eu não alcançava a turma com esse material impresso. Eu não alcançava a turma apenas usando a minha voz. Então, eu pensei, falei com a direção da escola, gente, eu preciso desse laboratório funcionando. Graças a Deus, chegou uma verba e tanto uma escola quanto a outra, as 3 escolas puderam consertar os laboratórios e todas as minhas aulas passaram a ser no laboratório de informática. Eu utilizava o celular, e eu utilizava todas as máquinas e ainda levava mais 2 laptops para me auxiliar lá com as turmas, que as turmas eram grandes. Então, eu colocava 2 a 3 alunos em cada computador. Cada aluno poderia usar o seu celular também como instrumento, como uma ferramenta. Todos estavam autorizados a utilizar apenas os links que eu solicitava, que eu indicava. Nenhum outro site poderia ser utilizado a não ser com a minha permissão, porque senão era uma regra básica, senão a gente não voltaria mais para o laboratório de informática. Então, compartilhei a minha internet, precisei aumentar o meu pacote de dados, não estou dizendo que é para as pessoas fazerem isso, mas foi o que eu senti necessidade no momento e quis fazer, porque eu queria ver a alegria nos olhinhos dos meus alunos poderem usar a internet ali também. A escola não disponibilizava, não tinha condição, mas aí eu pude arcar com isso, e as crianças podiam, eu chamo todo mundo de criança, tá? Desculpa, gente, mas era do 6º forma ano. De carinho. Forma de carinho. Eles tinham acesso ao celular, ao material impresso, ao computador. Eu comprei um fone de ouvido para cada máquina, para que eles, em dupla, pudessem compartilhar o fone de ouvido e ouvir o material que estava sendo colocado ali. Então, as aulas ficaram mais dinâmicas. Eu usava vídeos tanto meus,
quanto de outros profissionais da língua inglesa, quanto de pessoas nativas, minifilmes, podcasts. Fazia muito formulário no Google Drive com atividades que eles faziam na hora, eles já recebiam o resultado daquela atividade, porque aprendi como, nesse período todo de NTE, eu aprendi como programar, configurar o formulário para que ele fizesse esse trabalho por mim de corrigir e dar a nota. Meu tempo foi poupado. E essa aplicação é o Google Forms. Google Forms, um facilitador aí, gente. Ó, a Neuza já estava... A Neuza já usando a tecnologia ali, ó, todo vapor. Todo vapor. E como é que eu trabalhava a parte oral? A parte oral eu usava os grupos de WhatsApp, porque cada turma tinha seu grupo de WhatsApp. Então, o aluno escutava o áudio com o nativo falando determinada frase, determinado texto, ele tinha que escolher uma daquelas frases. Cada grupo escolhia a sua frase, cada dupla escolhia a sua frase, eles tinham que reproduzir aquele som, treinar, reproduzir o som no áudio do WhatsApp. E eles tinham, assim, um prazer de participar? Tinham prazer de participar, era muito gostoso. E eu tinha alunos que não gostavam de ficar em sala de aula de nenhuma disciplina. E a partir do momento que as aulas começaram a ser no laboratório de informática, ele não queria sair mais da sala. Não porque ele estava fazendo outra coisa, mas porque ele queria terminar logo a atividade dele, ou para ajudar um colega do lado, ou para que ele pudesse estudar sobre outra disciplina. Eu tive um caso desse muito específico, muito especial, de um aluno que já estava há 4 anos se formando no 6º ano. E quando eu percebi que ele era muito inteligente, ele simplesmente desistiu de estudar. Gente! Porque as pessoas achavam que ele não tinha competência, ele acreditou naquilo e ponto. E aí, a partir do momento que eu observei que ele era muito bom, ele simplesmente não se enxergava, e eu coloquei numa posição de destaque nesse laboratório de informática, porque ele era aquele que me ajudava, que ele ligava todas as máquinas no início, ele desligava todas as máquinas no final, ele fazia questão de terminar as atividades de língua inglesa o mais rápido possível e me perguntava se podia estudar sobre outro assunto. Que maravilha! Eu acho que não tem presente maior para um professor de ver seu aluno entusiasmado em aprender. E você acreditou nele. Eu acreditei nele. E eu pude saber no conselho de classe, quando chegou no nome dele, as pessoas começaram a falar: ele mudou? O fulano não está mais do jeito que ele estava, não, ele está diferente. E aí um dos professores falou assim: você que é a professora Neuza? Eu sou. Fulano te ama, ele te adora, ele mudou o comportamento na minha aula, ele mudou o jeito de estudar, ele é outra pessoa a partir do momento que a tecnologia entrou na vida dele, ele foi enxergado, ele foi notado, houve transformação. E isso é o que a gente precisa, é o que a gente quer, a transformação do nosso aluno. E eu percebi isso não só com ele, eu percebi com outros alunos. Um aluno que chegava na sala mudo saía calado, as pessoas, os outros colegas não interagiam com ele. Eu perguntava aos meninos quando ele não estava presente: o que aconteceu? Por que vocês não conversam com ele? Ele está sempre ali isolado. Ah, professora, eu não sei, ele não quer compartilhar com a gente nada. Quando eu trouxe a tecnologia, quando eu comecei a fazer a sala de aula, um estúdio, porque eu tirava todas as cadeiras do lugar, dependendo da atividade também, quando não era no laboratório, eu fazia da sala de aula um estúdio, né? Mas eu usava a tecnologia. E aí, quando eles tinham que gravar alguma coisa, eu botava o pano verde, a sala não tinha nada, a gente entulhava as cadeiras, ou eu levava um tripé, mas a gente colocava o pano verde em algum lugar. Um verdadeiro cenário. Um cenário, para que eles gravassem. Levava microfone, e aí eles tinham que se sentar à frente do pano verde e trazer a tarefa. Era falar algum texto, era contar alguma história, era fazer alguma coisa em língua inglesa. Textos curtinhos, mas que juntando todos da sala, ficava uma coisa mais linda. E aí, mas eu deixava livre, quem não quisesse fazer, quem não quisesse estar à frente das câmeras, sim, cada um tinha a sua função.
Tinha o que estava à frente das câmeras, mas também tinha o que estava atrás das câmeras. Tinha também o roteirista. Então, cada um tinha a sua função. Eles escolhiam aonde eles se sentissem melhor para atuar. Ninguém estava de fora ali. Exatamente. E aí, esse aluno, que eu nunca imaginei que fosse querer gravar, chegou para mim, perguntou: professora, eu posso gravar? Eu quase chorei. Eu jamais imaginei que ele fosse querer falar, porque ele não falava. Ele sussurrava quando ele queria falar alguma coisa. E aí, eu, claro, meu filho, lógico que você pode gravar. E ele gravou, o tom de voz dele mudou na gravação. A voz que eu não ouvia, eu ouvi uma voz alta, porque eu trabalhava não só a gravação, trabalhava a postura, a voz. A equipe que estava por trás precisava estar ali junto, comportada. Tinha toda uma preparação. Exatamente. Era um trabalho em equipe, de uma turma inteira de 30, 40 alunos. Era um trabalho em equipe. Como que você vai gravar numa sala com barulho? Não há condições. Então, todos tinham que participar. Aí o estúdio, dependendo da escola, era na sala de aula, dependendo da escola, era no próprio laboratório de informática, onde o espaço fosse maior. Mas tinha algum lugarzinho ali para fazer. Algum lugar a gente fazia, mas você tem uma ideia, teve atividade que eu passei de produção audiovisual que eles treinaram no horário de aula vaga, sem eu pedir para fazer. Aí já é sinal de que despertou o interesse mesmo. De passarem eles estarem na aula vaga, na sala, treinando. Não, isso aí não tem preço, não tem preço. Mas professora, eu não sei como editar. Aprenda, vocês são super safos, vocês mexem nesse negócio de tecnologia mais fácil que a gente. Ninguém nasce sabendo, nasce sabendo, procura na internet alguns vídeos aí que vocês vão aprender a editar isso. E os vídeos vinham editados para mim, sem eles saberem fazer. Quer dizer, eles aprendiam, para eles fazerem a tarefa, eles tinham que aprender uma nova habilidade, edição de vídeo. Aí o que eu fazia com eles? Amores, olha só, a equipe que tem alguém que sabe editar muito bem vídeo, essa pessoa pode ajudar as outras equipes. Montem grupo de estudo aí para vocês um ensinando o outro. Quem tem habilidade para falar a língua inglesa, que tem uma pronúncia muito legal, pode fazer o grupo de estudo para ajudar os outros que têm mais dificuldade, das outras equipes. E aí a gente fazia esse compartilhamento de saberes. Isso que é bom, legal, mas né? Isso que é bom, você não aprende ali só pra você, você tem que compartilhar. É isso, entendeu? Não é uma competição pra saber quem faz melhor, não, é pra um ajudar o outro, aí que é o legal da educação, do aprendizado, é um ajudar o outro, um aprendendo com o outro. Neuza, eu vou puxar esse gancho que você falou do compartilhamento de conhecimento e vou levar lá para a sua metodologia da dissertação. Tá. Porque ali você quis também levar o conhecimento que você aprendeu para outros professores. Sim. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Essa experiência que eu tive voltando para a sala de aula e vendo o brilho nos olhos dos meus alunos com o uso da tecnologia, eu percebia que só eu usava o laboratório de informática da escola, eu percebi que só eu usava o celular como ferramenta, né, na educação, para me ajudar, para ser meu auxiliador. E aí eu percebi a dificuldade dos meus amigos e eu perguntava para eles, mas por que vocês não usam o laboratório de informática? Porque eu não sei mexer naquilo, eu não vou ter controle da turma lá dentro, eu vou fazer o que lá dentro com eles? Então, por isso que eu não uso. Eu não sei usar o celular nessa forma que você usa, eu não sei usar o celular pedagogicamente falando. Se eu levar o celular para a sala de aula, eu vou perder o controle da turma. Então, eu vi essa necessidade, essa carência no professor. Então, a partir daí, tem que estudar isso. Aí, minha lacuna aí, tem que estudar isso, meu foco. Então, meu foco, treinar o professor que quer aprender, treiná-lo a fazer produção audiovisual. Gravando, escrevendo roteiro, ficando atrás das câmeras ou à frente delas, dando técnicas de gravação, dando dicas de gravação, e que ele perca a vergonha, não é? Porque todos nós temos timidez. Então, que ele perca a vergonha, que ele não tenha medo de errar,
Porque errar todos erramos. Ano passado, o município de São Gonçalo, ele pediu para o CREFCON, que é o local onde eu trabalho no município, o Centro de Formação Continuada, que desse oficinas, mas oficinas direcionadas às disciplinas. Então, eu fiquei com língua inglesa e as oficinas foram feitas em 2 dias. E a primeira parte da oficina foi assim, mostrando a minha experiência, as fotos, vídeos que eu levei para eles. Na segunda parte, aí eles teriam que colocar a mão na massa, e esse colocar a mão na massa, eles viram que eles podiam fazer, que não era nenhum bicho de 7 cabeças. E eu achei isso muito legal, porque eu também vi nos olhos, né, no olhar do professor, o brilho. Sim. Aquele brilho que muitas vezes falta porque a gente está tão cansado, a gente está tão estressado com tantas coisas burocráticas para a gente fazer. E aí eu vi o brilho nos olhos deles. Aí eu falei assim, olha, do jeito que vocês estão se sentindo agora, vocês podem passar isso para os seus alunos e eles vão se sentir da mesma forma. Sim. Então, eu percebi uma transformação nesse grupo de 19 professores. E aí, nesse grupo, eu fiz uma pesquisa, né, fiz perguntas para eles me autorizaram, a partir daí isso virou até um artigo, que foi publicado na Recite, aqui da Unicarioca. Recite, gente, para quem não sabe, é a revista científica aqui da Unicarioca, tá? O link vai estar passando aqui embaixo, e lá tem diversos artigos, como o da Neuza. Olha, gente, é uma revista imperdível para muitas leituras e muitos aprendizados. E ali eu vi alguns professores que não queriam trabalhar na frente das câmeras, eles ficaram atrás das câmeras, eles ficaram nos roteiros, eles ficaram fazendo outras atividades na produção do ambiente, mas aqueles também tímidos, que eu pude perguntar assim, você não quer testar não? Dá um pulinho ali na frente, grava alguma coisa, aí você volta aqui e vê na câmera como é que ficou. Se você gostar, você continua. Se não gostar, você para e faz outra atividade. E aí o professor foi e fez isso e gostou do que viu. Maravilha! Nunca tinha tentado. Foi Nunca? A primeira vez. Primeira vez. E ali se descobriu podendo fazer algo que ele nem imaginava. E os vídeos ficaram lindos. A edição eles não fizeram. Eu fiz a edição e enviei para eles. Eles ficaram felizes. E pediram, o que eles pediram? Pediram mais oficinas como essas, mais formações continuadas como essas. Esse é o resultado. Eles queriam mais formações de mão na massa, porque não basta teoria, não basta você dizer que pode fazer, mas você mostrar que pode e eles meterem a mão na massa e fazerem. Eles pediram mais oficinas assim, eles pediram oficina para ensinar como fazer a edição do vídeo, que quando eles viram o vídeo editado, todos os vídeos editados, eles ficaram felizes, eles ficaram um pouquinho abertos. Como é que pode? Tinha um pano verde atrás e virou outra coisa. É uma mágica. É uma mágica. O chroma aqui é uma mágica que se faz. E assim, essa mágica pode ir para a sala de aula. Com certeza. Neuza, e você durante o mestrado, e esse que eu posso dizer assim, é também um dos seus filhos acadêmicos, Sim. Você produziu um produto acadêmico, um produto muito lindo, por sinal, que compartilha muito conhecimento. Ele estava com saudade, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades quanto ao uso das tecnologias digitais na educação. E você teve a orientação da professora Luciane Conrado. Sim. E também a coorientação do professor Vitor. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente sobre esse e-book que eu, inclusive, li. Tá ali, sim, compartilhando muito conhecimento legal para o pessoal produzir. Conta mais pra gente. Conto sim. É uma sequência didática que nada mais é do que o planejamento de todas as aulas dadas nesse curso. Foi um curso híbrido. Por que híbrido? Porque os professores não têm tempo para irem a um local físico para ter aulas. Mas, ao mesmo tempo que eles não têm tempo, eles precisam disso, porque eles precisam também que o professor, que o formador, coloque a mão junto dele para ajudá-la a fazer, para tirar a dúvida ali pessoalmente. Então,
Se ele não tem tempo, mas ele precisa também do presencial, nada melhor do que um curso híbrido, não é? Então, esse e-book é a sequência didática utilizada nessa formação continuada, aplicada nesse curso híbrido aos professores. Então, aí temos aulas síncronas, aulas assíncronas, temos também momentos que eu tive com eles para tirar dúvidas. Então, eles marcavam um horário específico que fosse comum tanto para eles quanto para mim, individualmente em dupla ou em grupo, para que eu pudesse estar online com eles tirando as dúvidas do que eles tinham visto no material. O material foi colocado todo em um site. Então, eles também tinham acesso ao site para eles não perderem nada. E, além do site, ainda tive a ideia de fazer o quê? Um aplicativo. Opa! Adoro aplicativos. Adoro. Então, no aplicativo, eles tinham todas as videoaulas, todo o material em PDF, todos os tutoriais, inclusive o tutorial para usar o KineMaster, mas eu já percebi que o KineMaster atualizou, eu vou ter que atualizar esse tutorial. Sim, é bom. É bom. Então, eles tinham acesso na palma da mão, usando o aplicativo que eu preparei para eles. Então, eles tinham tanto o site quanto o aplicativo. E esse aplicativo, assim como o e-book e assim também como a dissertação da Neuza, estão disponíveis na plataforma Proximal. O link também está passando aqui. Gente, como a nossa querida professora Ana Paula Legei diz, a plataforma Proximal é o relicário, onde tem aplicativos, holografias, software, artigos, várias coisas. E Neuza, tudo de forma gratuita. É verdade. Isso para democratizar o conhecimento, porque como a gente já vem conversando aqui, o conhecimento ele não pode ficar restrito, ele tem que ir além das fronteiras, para todo mundo ter aí, sabendo de tudo, e é muito bom. É verdade. Neuza, qual foi a percepção que você teve das professoras ali no momento que você estava aplicando essas aulas? Olha, é um misto de novidade, de surpresa, de não vou conseguir, com caramba, dá para fazer. E ficou maneiro, ficou legal. Vou levar isso para minha turma. Esse foi um momento de transformação também para os professores, quando eles não estavam ali apenas para cumprir um protocolo. Eu tenho que assistir a oficina porque faz parte do calendário escolar, eu tenho que ir, obrigado. Não. Eles meteram a mão na massa, eles descobriram o que podem fazer e eles disseram que iam levar todo o material, todo o conhecimento para as suas turmas. Eles deram prioridade para isso. Fazer uma metodologia diferente, não fazer mais do mesmo, porque a gente às vezes quer um resultado diferente, mas fazendo mais do mesmo não dá. Então vamos experimentar um novo? Então a produção audiovisual veio para ajudar essa inovação, tanto para o professor, ele utilizar essa ferramenta, ele trabalhar com isso, ele fazer suas videoaulas, quanto buscar do seu aluno também esse material, esse conteúdo. Buscar do seu aluno descobrir talentos, fazer com que seu aluno seja protagonista. E exatamente isso, Neuza, que você está falando, isso tudo faz parte da promoção da cidadania. Exatamente. Tudo isso faz parte ali da promoção da cidadania. E principalmente um termo também que é muito citado na sua dissertação, que é educomunicação, que coloca o aluno como protagonista. Exato. O professor ensinando, transmitindo todo esse conhecimento das mídias, e o aluno ali, ele vira o protagonista. Exato. E ele usa essas mídias a favor da educação. Da educação, porque você está usando a educação e a comunicação, com ferramentas digitais, com redes sociais, porque os alunos
estão ligados às redes sociais. Então, por que não usar as redes sociais para aprender? E essa era uma preocupação dos professores também. Como é que eu vou usar a rede social, por exemplo, o Instagram? Vai ficar aberto para todo mundo? Não. Você pode ter uma rede fechada só para aquela turma e todo o material, todo o conteúdo ser colocado ali. Só vai entrar naquele espaço o diretor da escola, a equipe pedagógica, os pais dos alunos, os alunos e o professor. Não precisa se preocupar nisso ficar aberto para todos, mas é uma forma de você usar a rede social para alcançar o seu aluno, para você colocar também o material ali, o conteúdo ali, para ele ter acesso a hora que ele quiser. Então, é uma forma de aprender a educomunicação, usando a educação, usando ferramentas digitais, usando redes sociais. Você agora vai desenvolver, aliás, você já começou, a bem dizer, a sua tese de doutorado, que tem a ver também com o mesmo tema da sua dissertação, que, gente, é promoção da cidadania. Tudo isso é promoção da cidadania. Neuza, conta um pouquinho para a gente do seu objetivo e do seu tema que você pretende abordar ali na sua tese. Olha, na dissertação do mestrado, eu trabalhei com professores de todas as disciplinas, né, com relação à produção audiovisual. A partir dessa oficina dada no ano passado, a pedido da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, especificamente para os professores de inglês, agora meu foco, meu alvo são os professores de inglês da rede pública de ensino, tanto faz municipal ou estadual, pela carência de material que eles têm nas escolas, pela dificuldade que eles têm, pelo que eu experimentei nessas oficinas, 5 oficinas dadas para 19 professores. O que eu vi ali, eu preciso focar neles. Eu encontrei ali a minha lacuna. Então, eles serão o meu alvo. Produção audiovisual, aprender a utilizar ferramentas como o Canva, como o formulário do Google Drive, como aplicativos de edição, não apenas o KineMaster, mas o InShot, o CapCut, o Viva Vídeo. Show, Neuza. E isso tudo, como a gente conversou aqui, faz parte da promoção da cidadania, porque ali você vai estar democratizando também o acesso a essas ferramentas para esses professores trazerem a inovação para o ambiente em que eles dão aula. Exatamente. E a minha orientadora, que é a professora Rosa Valim, ela me indicou o caminho, né? Não será uma oficina, não será um curso híbrido, nós montaremos um curso totalmente online, e aí os professores vão poder fazer esse curso online com videoaulas explicando cada ferramenta. Serão várias ferramentas e os professores terão acesso a esse ambiente, será um ambiente específico que nós criaremos para isso. Esse ambiente será um ambiente criado aqui pela própria faculdade, pela Unicarioca, que nós colocaremos, será um repositório, né, de todo o material. E nós disponibilizaremos para os professores de língua inglesa, mas quem sabe não apenas de São Gonçalo, mas professores de língua inglesa. Maravilha, olha do só. Estado, do país, quem sabe. Rio das Fronteiras. Será um curso voltado para os professores utilizarem as ferramentas digitais. E eu tenho certeza que lindos frutos vão surgir, assim como surgiram lá da sua dissertação, também vão surgir da sua tese de doutorado. Olha, eu estou ansioso, a produção também está ansiosa, esperando esse resultado, que vai contribuir para a promoção da cidadania de muitos professores, não somente aqui, sim, mas ultrapassando várias fronteiras. E é isso que a gente espera. É verdade. Agora vamos pro bate-bola. Jogo rápido com quem? Com a Neuza Souza. Neuza, tu já participou de algum jogo desse? Não, a primeira vez. Então, vamos lá. Neuza, uma referência. Para mim, uma referência é a professora Ana Paula Legeiro. Eu não tolero
Não tolero injustiça, desrespeito, não tolero. Uma tecnologia digital preferida é? O smartphone, porque ele está sempre na palma da minha mão. Eu gostaria de ver a educação mais Mais leve. um livro. Um livro? Este aqui, ó, A Neuroeducação Explorando o Potencial Humano. Esse livro é da minha turma 10 do mestrado. E olha, infelizmente a gente tem que acabar o programa. É com muito pesar, entendeu? É com muito pesar, Nilza. Mas olha, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma entrevista maravilhosa, foi uma troca de conhecimentos. Foi tudo muito bom, Nilza, tá bom? Uma mensagem que você gostaria de deixar para os professores. Nunca desista, não deixe os problemas da vida, não deixe a parte burocrática da educação te atrapalhar ou tirar o brilho dos seus olhos. Pense na transformação que você pode levar para os seus alunos. Então, essa é a minha mensagem. Queira ver no olhar dos seus alunos aquele brilho e que esse brilho não falte também no seu olhar para a educação. Nilza, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada à nossa produção. Valeu, produção! Opa! Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse episódio até aqui. E, gente, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. É isso mesmo. Vamos curtir, compartilhar e ativar o sininho das notificações para toda vez quando tiver vídeos, novos conteúdos, você ser notificado. E claro, a gente não poderia deixar de estar aonde? No Instagram, no Spotify e no TikTok com o mesmo arrobazinho, @VocêConsciência. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. E Nilza, até a próxima! Até.